Salve, 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 gurizada ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. Vamos falar sobre o grupo que tem dois brasileiros, o grupo que tem Bahia, tem Internacional e que fizeram a estreia hoje na Copa Libertadores da América, um baita jogo e que acabou terminando empatado em 1-1. O Bahia saiu na frente, mas o Internacional foi buscar. Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. Antes de prosseguir com o vídeo, já queria pedir para você, se inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, curta, comente e, claro, compartilhe. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Beleza, meus amigos? Vamos falar aí sobre esse grupo, que é um grupo onde nós temos aí dois brasileiros, Nós temos aí a equipe do Bahia, nós temos também a equipe do Internacional e o jogo aconteceu lá na Casa de Apostas Fonte Nova e o resultado acabou sendo, um empate. O Bahia, por estar jogando em casa, o Bahia foi melhor, no jogo, teve as melhores oportunidades, criou boas situações, mas o Inter não ficou só atrás, o Inter não ficou só tentando segurar, teoricamente, a equipe do Bahia. Se a gente for pegar nas estatísticas, quantas chances de gol cada equipe criou, o Bahia criou 4 boas chances de gol e o Inter teve 3 boas chances de gol, claro, fora o gol que as equipes acabaram marcando. Então, pro torcedor do Internacional, e aí olhando mais com um prisma aqui gaúcho, torcedor do Internacional que já estava meio que fazendo uma tempestade em copo d'água, terra arrasada, de que precisava repensar muita coisa, o empate contra o principal adversário do grupo, teoricamente, que é a equipe do Bahia, precisa ser comemorado. Então, é claro que devido às circunstâncias, o Inter teve alguns momentos que, por opção, acabou adotando uma situação de jogo um pouco mais retraída, um pouco mais defensiva e apostando no contragolpe. Em alguns momentos, a mesma estratégia que o Inter tinha feito no jogo contra a equipe do Flamengo no último sábado, lá no Rio de Janeiro. Só que nesse jogo, em alguns momentos, por própria iniciativa do Inter e em outros momentos, pela iniciativa da equipe do Bahia. Em alguns momentos, o Bahia encaixotou o Internacional no campo de defesa. Mas o Inter sempre conseguiu defensivamente se virar muito bem. O Antony teve uma excelente presença da sua área, dominando bastante ela. O gol do Bahia não tem nenhuma relação com o posicionamento do Antony. Enfim, o sistema defensivo, Vitão e Juninho, estava muito bem, por mais que o time do Bahia tivesse jogadores muito rápidos, principalmente o Eric Pulga, nesse X1, ele é um cara que desequilibra muito, ele tem o drible curto, ele tem essa velocidade, esse poder de reação muito rápido, então foi difícil, tanto pro Café, pelo lado direito, como também pro Bernabé, em alguns momentos, lá do lado esquerdo, esse sistema de marcação. Por isso, que em alguns momentos o Roger acabou dando uma orientação e o Fernando também pela experiência, gente? São 37 anos do Fernando. Então o Fernando, em alguns momentos que ele sentiu a necessidade de recuar e fechar a linha de 5 para proteger mais, deixar sempre alguém de sobra, para não ter jogadores da equipe do Bahia sobrando, porque o Bahia, além do Eric Pulga, além também do Lúcio Rodrigues, encaixotou também o Cauli lá na frente. E o Everton Ribeiro vindo também para dar essa sustentação. Então, na leitura do Fernando e na leitura do Roger, tinha que ter alguém para sobrar. Porque senão ia ficar tudo no mano a mano. E aí, como os jogadores do Bahia de ataque, principalmente Cauli, Eric Pulga e o Lúcio Rodrigues, são jogadores muito rápidos. E o Everton Ribeiro é o cara que pensa e tem a velocidade do pensamento muito rápida. O Roger resolveu deixar sempre alguém de sobra. Então, quando saía o Juninho para dar combate, o Fernando fechava o espaço. Quando saiu o Vitão para dar o combate, o Fernando fechava o espaço. Também chegava ali o Café
fechando sempre essa linha de 5 e não deixando, né, a equipe do Bahia entrar muito dentro da área do Internacional. Não tendo essa possibilidade de entrar dentro da área, o Bahia começou a arriscar muito de longe, finalizou bastante de fora da área, né, arriscou bastante chutes de média, longa distância, com Caio Alexandre, com o próprio Jean Lucas, o Everton Ribeiro em alguns momentos, o próprio Eric Pulga em vários momentos, pegando a bola pela esquerda e vergando por meio e finalizando pro gol, mas, né, o time do Bahia sempre pecando, né, nessa finalização, nesse último arremate. Né? No primeiro tempo, né, ali com 5, 10 minutos, o Inter tem 2 boas chances, né? Uma do Vitinho, que o goleiro Ronaldo faz a defesa. Aliás, o Ronaldo fez uma lambança ali na saída de jogada e acabou possibilitando o Inter, né, criar essa chance nessa finalização do Vitinho, a bela defesa do próprio Ronaldo, que acabou se redimindo. Depois teve uma outra pressão que o Inter deu, recuperou a bola da equipe do Bahia, a bola chegou no Bruno Henrique, o Bruno Henrique foi tentar dominar para finalizar, aí ele se atrapalhou, ele tentou depois dar o passe para o Café Aguirre e acabou não conseguindo, né, fazer nenhuma coisa nem outra. Depois o Bahia vem para cima, teve chute do Santi Arias, teve outras finalizações de média a longa distância, mas que não levaram tanto perigo ao gol do Antony. No segundo tempo, o time do Bahia aumentou o seu ritmo, aumentou a sua pressão, mas o Inter sempre teve alternativa. E aí você vê, né, 2 bons times que marcam bem, jogam com a bola. E quando um time se sobressai pelo outro, não é porque teve falha, gente. É porque o outro teve mérito. E aí a gente coloca o mérito do Bahia. O Bahia conseguia conectar suas jogadas porque é um time de qualidade. É um time que tem jogadores que sabem jogar nessas combinações rápidas, que sabem dar o drible, que foi o caso do Eric Pulga. O Eric Pulga infernizou a defesa do Internacional no segundo tempo, principalmente nesse X1 com o Aguirre. E por muitas oportunidades, o Roger deu a orientação para o Fernando sair e ir para a linha de meio campo e voltar, né, para o 4-2-3-1 ali que o Inter estava jogando, mas em vários momentos o próprio Fernando sentiu a necessidade de descer, de baixar e fechar ali a linha de 5 para não deixar muito os jogadores do Internacional no mano a mano. Porque além do Eric Pulga, além do Lúcio, além do Cauli, que são jogadores velozes, jogadores do X1, tem também outro jogador que é muito bom e que é esse elemento surpresa, que é o Jean Lucas, que hoje seria o jogador que está faltando na segunda função ali do meio campo do Internacional. É o jogador perfeito para aquela função ali. Abertura de meio campo com o Fernando, se ele tivesse o Jean Lucas, não desfazendo e menosprezando o Bruno Henrique, que aliás é um jogador experiente, é um bom jogador de futebol, o Bruno Henrique. Mas o Jean Lucas, ele te dá, além do vigor físico, além da velocidade, esse oportunismo. Ele já havia marcado contra a equipe do Boston River o gol que inclusive colocou, né, o Bahia na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, ele é um jogador muito interessante. Foi dele, né, o gol da equipe do Bahia, depois de uma confusão lá dentro da grande área. O Inter tinha feito, né, algumas mudanças, né, tinha entrado o Rohel, tinha entrado também o Thiago Maia, os jogadores ainda estavam se ajustando dentro do campo, quando o Bahia consegue fazer o gol ali com o Jean Lucas. Mas a partir daí o Inter entra no jogo de novo, parte para cima do Bahia, o Bahia tenta apostar no contragolpe, mas o Inter se posiciona muito bem defensivamente, fecha os espaços da equipe do Bahia e promove, não vou dizer uma pressão, mas fica com a bola e tenta organizar o seu ataque. E aí o seu ataque sai, né, de uma jogada do lado esquerdo, cruzamento do Bernabé, a bola acaba passando por todo mundo, sobra no peito do Café Aguirre, que finaliza pro gol, né? O Café chuta a bola pro gol e ele ia fazer um baita gol, cara. Ele ia fazer um baita golaço. O Ronaldo fez a defesa e aí o Ener Valencia acabou aproveitando o rebote, colocando a bola pro fundo do gol. E o Inter tem a mística, né, do gol do lateral no primeiro jogo da Copa Libertadores da América, quando o Inter conquista o título. Em 2006... torcedor colorado vai lembrar, lá contra o União Maracaibo, o Ceará
marcou o gol. E em 2010, contra o Emelec do Ener Valencia, quem marcou o gol foi o Ney, lateral direito, ex-Atlético Paranaense, jogou em Vasco, muito tempo no Internacional também. O lateral Ney acabou marcando o gol do Inter. Então, quase se repete essa mística de um lateral ter marcado o gol. Inclusive, até o Café Aguirre citou isso na Zona Mista, falando com os jornalistas que lá em Salvador estavam sobre essa questão aí, sobre essa mística que tem no Internacional do lateral ter marcado o gol na primeira rodada. Mas enfim, gente, pro Inter, devido às circunstâncias, um baita resultado, empatar com o Bahia fora de casa e confirmar em casa, vai ter que ganhar do Atlético Nacional em casa, coloca uma pressão no Bahia, porque o Bahia vai ter que jogar contra o Nacional no próximo meio de semana, lá no Parque Central, e o Nacional pressionadíssimo, vem de uma derrota no Campeonato Uruguaio e tomou um saculejo do Atlético Nacional na primeira rodada da Libertadores da América. Então, né, para o Bahia vai ter também toda esse artifício fora de casa, né, toda esse lado contrário, né, que o Bahia vai ter no jogo lá no Grande Parque Central, que a gente sabe que a torcida do Nacional sempre faz muita pressão. E o Nacional costuma ganhar sempre jogos na marra, na força. Então é isso aí que o Bahia também tem que ter muito cuidado nesse jogo que vai ser da segunda rodada. Certo, senhoras e senhores? Deixa eu agradecer aqui a vocês que ficaram comigo até aqui o final do vídeo. Dizer para vocês que agora eu vou voltar com mais frequência aqui no canal. Isso aí eu tô sempre prometendo, né? E normalmente eu nunca consigo voltar com frequência. Mas dessa vez eu vou voltar com frequência aí para falar muito mais sobre o futebol de Pelotas e também futebol no modo geral. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.